Você precisa escutar sobre essas 7 coisas, que são dores que eu tenho ainda, eu tenho nos dias de hoje, e eu anotei aqui todas elas para principalmente você que não começou a empreender ou que está empreendendo e quer se desenvolver mais como profissional. Enfim, eu estava pensando aqui em 7 coisas, sendo a última a mais importante, então fica até o final do vídeo para você descobrir o que é o 7, o último tópico, que é o mais importante, é o que mais vai te ajudar nessa jornada. Eu estava pensando e eu anotei 7 dores minhas que eu ainda tenho hoje, 7 limitações que eu ainda tenho e que vai te ajudar principalmente você hoje, que não se desenvolveu completamente. Primeiramente, eu gostaria de te dizer que eu não vou falar como uma pessoa, mais uma pessoa de autoajuda, um creator de autoajuda, mais um creator de desenvolvimento pessoal, que foca no macro. Aqui nesses 7 tópicos eu vou focar muito mais no micro. E eu aprendi, inclusive, eu acredito que tudo é frequência. Ontem eu vi um vídeo de um creator, de um player muito famoso no marketing digital, que o nome dele é Matheus Borges. E no vídeo ele mostra o mundo visível e o mundo invisível. O mundo invisível é aquele mundo que pessoas têm acesso, que poucas pessoas destravam esse mundo. E o mundo visível é aquele mundo que grandes pessoas querem que você veja, que, enfim, a massa populacional vê. E nesse vídeo eu achei um tópico muito legal e eu quero mostrar ele para vocês. Inclusive está aqui o meu MacBook, ele, que é nada mais do que o jogo declarado versus jogo real. Eu vou deixar dinâmico como a superfície e como o topo do iceberg e o fundo do mar. Pode ser dinâmico dessa forma. O topo do iceberg são aquelas coisas que grandes pessoas querem que você saiba, só. E o fundo do mar é aquilo que poucas pessoas têm acesso e é aquele problema na raiz, entende? Então, eu vou falar primeiro o topo do iceberg linkando com o fundo do mar, para vocês terem uma dimensão do que é. Bom, topo do iceberg, primeiramente. Liberdade. Fundo do mar, aprovação. A pessoa não busca liberdade, ela busca aprovação. Então, eu vou fazendo essa dinâmica para vocês entenderem direito o que eu vou apresentar nesse vídeo, a grandiosidade que eu vou apresentar nesse vídeo. Topo do iceberg, dinheiro. Fundo do mar, status. A pessoa não busca dinheiro, ela busca status, ela busca querer se aparecer para os outros. Topo do iceberg, amor. Fundo do mar, controle. Topo do iceberg, paz. Fundo do mar, pertencimento. A pessoa não quer buscar o que está na raiz do problema, o pertencimento, o fundo do mar. Topo do iceberg, por último, segurança. Fundo do mar, validação. Então, eu falando essas coisas, o que eu gostaria de te atentar é que aqui eu não vou apresentar o macro, eu vou apresentar o problema na raiz. Eu anotei aqui 7 coisas no meu caderno e vou te apresentar esses problemas na raiz. Não igual esses creators que você vê por aí na internet falam sobre desenvolvimento pessoal. É de fato problemas na raiz que são dores que eu ainda tenho hoje, tá? Então esse vídeo é pra você e muito. Esse vídeo se encaixa pra você e pra mim também, certo? Então fica até o final do vídeo porque o último tópico é o mais importante, é que o pessoal quer esconder de você. Mas eu estou aqui pra te apresentar. Enfim, primeiro tópico, eu gostaria de apresentar e eu vou usar essa dinâmica, tá? Como se fosse o topo do iceberg, que é o que todo mundo fala, e o fundo do iceberg, o fundo do mar, que seria o problema na raiz, que seria, vamos se dizer, aquele problema na natureza do ser humano. Enfim, o primeiro problema que eu gostaria de apresentar é o julgamento. Que o julgamento é nada mais do que o medo do que vão falar. Você não se sente julgado porque você pensa que as pessoas estão te olhando torto, você pensa que as pessoas estão falando mal de você. Porém, isso é uma coisa que acontece, infelizmente, não tem como fugir. E eu gostaria de te dizer uma coisa. Grande parte dessas coisas aqui dá para utilizar uma filosofia muito legal, que é a filosofia do estoicismo. A filosofia do estoicismo é nada mais do que você fazer aquilo, você ser feliz com as coisas que estão no seu controle. Não aquelas coisas que fogem do seu controle. Isso se encaixa até no empreendedorismo. Exemplo. No digital, o que está no meu controle? Eu produzir criativos, eu fazer página de vendas, eu construir uma boa oferta. O que foge do meu controle? O tráfego, as pessoas que o MetaEds vai distribuir os meus criativos. Então, muitas das vezes está ruim, mas, cara, não tem o que fazer. Foge do meu controle. Porém, tem aquelas coisas que estão no meu controle, como fazer novos criativos, enfim. Usando um exemplo aqui para você entender legal. E o julgamento, eu acredito que seja uma das maiores barreiras para você começar.
porque muitas pessoas te julgam de louco, maluco, familiares, amigos, pessoas que estão na sua bolha, estão próximas de você. Às vezes esse julgamento é nada mais o medo do que as pessoas vão falar, o medo como as pessoas vão te olhar, e isso foge do seu controle. Então não tem o que você fazer, o julgamento vai acontecer e acontece comigo, acontece com diversas outras pessoas. Mas, bom, assim como eu comecei a empreender com 16 anos, você também pode. E, bom, é algo que foge do seu controle, então só comece, só haja. Tópico 2. Solitude. Isso daqui é até meio clichê. Sim, o caminho do empreendedorismo é solitário. Você vai viver de forma solitária na solitude. E a solitude é nada mais do que você decidir ficar sozinho, saindo do caminho padrão. Como assim, Nicolas, saindo do caminho padrão? Qual seria o padrão da sociedade? Qual seria, vamos dizer, a forma que as pessoas traçam a sua jornada? Você viver, estudar numa escola, estudar. A escola já te prepara para o mundo profissional, então você tem que acordar cedo, você vai conviver com pessoas. Depois você vai buscar uma faculdade para você se profissionalizar em alguma área. Ou você vai trabalhar como um CLT ou em alguma microempresa, ganhando um salário baixo. Mas quando você começa a empreender, você sofre com essa solidão. Porque é a minoria que empreende hoje no país que nós vivemos. E não só no país que nós vivemos, mas no mundo inteiro. Bom, eu mesmo, na escola, para mim, tirar essas ideias do papel de empreendedorismo eu não consigo. Então, realmente, eu tenho que viver de forma solitária. Eu decido ficar sozinho para me fugir do padrão, para eu fugir dessa bolha, para não seguir o caminho tradicional e muito provavelmente para me enriquecer de forma exponencial, para mim crescer de forma mais rápida e muito provavelmente a escala muito maior. Terceiro tópico, imprevisibilidade. Aqui onde que começa a atacar nas minhas dores e nas dores de qualquer outro empreendedor. Que, bom, antes de começar, você já precisa estar ciente que o empreendedorismo é imprevisível. O empreendedorismo é imprevisível. Claro que você consegue antecipar muitas coisas, tomar riscos calculados, porém, no todo, o empreendedorismo é imprevisível. E o que é imprevisibilidade? Viver às cegas, sem ter um resultado definido. Bom, eu mesmo vou falar por conta própria. Mês passado eu gravei um vídeo, inclusive é o último vídeo, falando que eu fiz mais de 11 mil reais com low ticket. 11 mil reais no mês, tendo apenas 17 anos. Porém, e se eu te dissesse que esse mês as vendas estão muito fracas? Cara, se eu fazer mais de 7 mil reais nesse mês, vai ser muita coisa. E, bom, é algo que foge do meu controle. E aí que entra o estoicismo. Eu conversei com vários amigos meus no digital e muitos deles falam que o tráfego está um lixo, que o tráfego está desqualificado, que o Meta está bem ruim, está distribuindo de forma ruim os anúncios. E, bom, isso é imprevisibilidade. Mês passado estava muito bom, esse mês está muito ruim. E eu tenho essa previsão? Não. E aí que vai entrar o último tópico que você vai precisar ficar até o final do vídeo, porque o último tópico talvez seja a raiz dos problemas de todos esses outros tópicos. Mas a imprevisibilidade é algo que, de fato, te prejudica. Te prejudica porque, cara, você não tem um salário bem definido. E isso eu vou falar mais no próximo tópico. O próximo tópico é um gancho da imprevisibilidade, que é você ser o seu próprio você ser o seu patrão, o seu próprio patrão. Como você empreende, muitas das vezes não tem ninguém acima de você, você não tem patrão. Ou seja, o que seria o fundo do mar? Definir o horário, energia dedicada e próximos passos. Cara, eu sendo meu patrão, de fato, se eu parar de trabalhar agora, eu vou parar de ter resultados. Isso vai me prejudicar. Porém, eu tenho que ter uma mentalidade muito forte para mim trabalhar, para mim colocar minha energia naquilo, para mim dar os próximos passos, para mim produzir conteúdo, para mim empreender. E muitas das vezes essa questão de ser o seu próprio patrão é muito ruim. Por quê? Porque ninguém tem você não tem uma pessoa acima para te dizer o que você faz. Você tem que ir lá e fazer, entende? E se você não fazer, provavelmente vai dar errado, você vai se ferrar, você vai quebrar a cara. Enfim, ser o seu patrão é nada mais que você definir o seu próprio horário, energia dedicada e próximos passos. Que esse tópico 4 é algo que, cara, muitas das vezes vai travar você.
vai ser uma barreira de entrada absurda, porque você vai ter que viver na solitude e sendo o seu próprio patrão, sendo a pessoa que vai definir ordens e regras. O tópico 5 é um tópico muito importante que eu anotei aqui, e talvez seja um dos tópicos mais importantes dessas 7 coisas, que é nada mais do que o autocontrole. O autocontrole seria o macro, seria o topo do iceberg. E no fundo do mar, o autocontrole é nada mais do que a privação dos prazeres. A privação dos prazeres. Enfim, eu gostaria de falar de forma clara e utilizando um pouco do meu depoimento. Cara, eu com 17 anos, se eu não tivesse autocontrole, eu estaria na merda. E eu quebrei uma vez no digital por não ter esse autocontrole. Como assim, Nicolas? Você que já empreende, provavelmente você sabe o poder de um caixa. E toda empresa precisa ter um caixa. Porém, isso a escola não te ensina. E eu, um jovem, com 16 para 17 anos, com, cara, caixa de 3 mil reais, não sabendo o que é caixa, não sabendo que você precisa ter essa reserva para sua empresa, para o seu negócio girar. Imagina eu tendo esse autocontrole. Eu gastei todo o caixa. E eu, que empreendia no global, apenas, não no Brasil, com um saque de mais de 15 dias, eu não conseguia fazer o capital girar. Não tinha esse capital de giro. E aí que tá. Eu quebrei, tive que voltar para o meu empreguinho normal, tive que, de novo, levantar um caixa para me voltar a empreender. Mas por conta do autocontrole. Então, cara, quando você tem autocontrole, igual eu anotei aqui, você vai privar os seus prazeres. É uma privação de prazeres. Então, hoje, muitas das vezes eu não faço o que eu quero. Entende? Hoje, se eu quisesse comprar coisas, eu poderia. Porém, eu teria que tirar do meu caixa, eu teria que tirar dos meus investimentos, eu teria que tirar da minha reserva de emergência. E se eu não tivesse esse autocontrole, provavelmente eu quebraria 2, 3, 4, 5 vezes. E, bom, o autocontrole te ajuda nisso. E o autocontrole é fundamental, tá? Principalmente para você que quer começar a empreender, já é bom você mentalizar, você já ter na sua mente que você vai precisar de um autocontrole. Esse é o tópico 5. O tópico 6 é um tópico extremamente fundamental também, e é o penúltimo tópico, antes de ir para o tópico que é minha maior dor hoje, e é como se fosse uma carta que eu estou fazendo para vocês e para mim também. E, bom, é um tópico que muitas pessoas falam, que são as crenças limitantes, que esse é o topo do iceberg. Mas o que são as crenças limitantes? É nada mais do que as objeções falsas que te travam ao avançar. Bom, antes de começar no empreendedorismo, eu tinha algumas crenças limitantes. Eu achava que só poderia ficar milionário, só poderia ficar rico com 30 anos pra cima. Outro tipo de crença que muitas das pessoas, e você provavelmente tem, é que toda pessoa rica dá golpes, toda pessoa rica é ilegal, que é outra crença limitante que não te faz avançar. E, bom, crenças limitantes que, cara, mais te prejudicam do que te ajudam. E as crenças são objeções falsas que você cria na sua mente. E eu diria, aproveitando o gancho, que a sua mente é o seu maior vilão. É seu maior vilão. A sua mente é o seu maior inimigo. Todo dia eu tenho que batalhar com minha mente, você tem que batalhar com sua mente, porque a mente, ela cria objeções, ela busca prazeres imediatos, ela quer que você siga um caminho mais fácil, que muitas das vezes não é o caminho certo. Então, a sua mente é sua maior vilã. E aí o que você faz? Você precisa ter um mental forte. Eu acredito muito, né? Eu aconselho vocês a acreditarem também no Deus grandioso que nós acreditamos. Que bom, quanto mais nós se aproximamos deles, mais o nosso mental também fortalece. Então é algo extremamente importante. E bom, essa luta psicológica que nós temos é super normal. E essas crenças que familiares colocam na nossa cabeça, que amigos colocam na nossa cabeça, que nossa bolha social coloca, é uma crença que você começa a acreditar de fato. Porém, você se torna um peão, você se torna uma pessoa burra, mais um jogador para o tabuleiro. E bom, agora eu gostaria de citar o sétimo e último tópico, que parabéns, você que chegou até o final desse vídeo, vai conseguir pegar esse problema na raiz, que é o sétimo tópico. E é um tópico que desde você que não começou a empreender, até a pessoa que já, bom, escalou mais de 10 milhões, bom, faturou mais de 10 milhões, 100 milhões, tem essa dor, eu tenho certeza que tem essa dor. Porque é uma dor muito mais natural, é do ser humano, e é uma coisa que me atrapalha ainda hoje. Que é nada mais do que a ansiedade. A ansiedade, principalmente, cara, a ansiedade vem a todo momento. É até sacanagem.
E ansiedade é o topo do iceberg, mas o que fica no fundo do oceano é o medo do futuro. A ansiedade é nada que isso, o medo do futuro. Como eu disse, esse mês, para as vendas low ticket, que é o que eu trabalho, as vendas estão muito ruins. E eu não vou mentir para você, a ansiedade ela é muito forte. Por quê? Porque mês passado eu fiz mais de 10 mil reais, e esse mês eu estou brigando para fazer 5, 7 mil reais de lucro, entende? E aí que tá a ansiedade, porque eu estou com medo de algo que nem aconteceu ainda, eu estou com medo do futuro. E pra você que não começou, você vai ter ansiedade também. Por quê? Porque se você é de maior, se você mora sozinho, se você tem uma família, você tem ansiedade sabendo que você precisa pagar contas, que você tem outras pessoas para sustentar. Você vai ter ansiedade de começar. Por quê? Porque você não sabe quando o futuro é um grande mistério. Eu mesmo, esse mês eu posso fazer 20 mil reais de lucro, mas eu não sei. O mês começou muito ruim. Eu estou ansioso porque estou com medo do futuro. E, bom, primeira coisa que eu gostaria de criar como solução para esse problema, para essa dor, é você, primeiramente, se aproximar mais de Deus, você, cara, conversar mais. Outra coisa, você viver de forma estoica, estoicismo, pesquise mais. É um pensamento da filosofia muito legal. E talvez seja o que eu mais gosto. O estoicismo, você vive de forma, cara, sabendo que você muitas das vezes não vai ter controle de muitas coisas. Igual o tráfego desqualificado. O mês começou ruim de vendas. Eu não consigo fazer nada, não posso fazer nada. As métricas estão boas, mas o começo do mês está ruim, o tráfego está ruim. E aí que eu tenho que seguir o estoicismo, porque é algo que eu não tenho controle e eu só tenho que viver em plenitude. Então, bom, esse último tópico é o mais importante, inclusive está aqui anotado, que é o sétimo. É a ansiedade, cara. E a ansiedade é algo natural que você vai ter, mas a ansiedade ela te leva para as ruínas. A ansiedade te faz pecar, a ansiedade ela te faz você tomar decisões erradas. A ansiedade, ela se encaixa em todos os outros tópicos, ou seja, a ansiedade, você não consegue ser o seu próprio patrão, porque tudo começa aqui no mental e se você não tiver uma mente forte, uma mente fortificada, você não consegue ser o seu patrão para os seus negócios. Seu CNPJ é um reflexo do seu CPF, então a ansiedade interfere nisso. A ansiedade te faz tomar decisões tolas. Recapitulando tudo que eu passei aqui e falando sobre o macro e o micro, eu citei 7 tópicos, sendo o último mais importante, que a ansiedade é algo que me trava ainda hoje, provavelmente vai te travar. Como o primeiro, julgamento, solitude, imprevisibilidade, ser seu patrão, autocontrole, crenças limitantes e ansiedade. Esse é o macro. O micro, medo do que vão falar, você decidir ficar sozinho, saindo do caminho padrão. Imprevisibilidade, viver às cegas, sem ter um resultado definido. Definir um horário, energia dedicada e próximos passos, você definir esse seu horário, você ser o seu patrão. Privar prazeres, você vai ter que privar, muitas vezes, os prazeres. Objeções falsas que te travam a avançar. Pensamentos de outras pessoas que colocam na sua cabeça que é o que é errado e o que é certo. E por último, medo do futuro, que talvez seja a coisa que mais vai te travar nessa sua jornada.